Eu pergunto para a professora, isso é uma decisão certa de um jornal ou, na verdade, ele deveria fazer um movimento contrário para que esse jovem de 12, 13 anos continue sendo criança? O jornal, de certa forma, não está contribuindo para que essa criança ou jovem de 12, 13 anos adoeça mais cedo e, consequentemente, entre no universo adulto mais cedo? Na verdade, 12, 13 anos, ele está entrando na adolescência mesmo que nós não quisermos. É a idade, se a gente for seguir a teoria de Jean Piaget, até 10, 11 anos, ele está no período de operações concretas, onde ele tem uma visão do mundo, do concreto e a compreensão de uma linguagem mais perto dele, mais presente. A partir de 11, 12 anos, ele está entrando num período de operações formais, que é a adolescência. A adolescência é mais o aspecto emocional, mas é o período de operações formais, que compreende uma linguagem mais abstrata, compreende ideias, parte para outras discussões e todos nós temos que contribuir para que ele continue crescendo. Ele está mesmo se transformando adulto. Ele está entrando no mundo adulto e isso é importante. Marcela, o que mais pode influenciar no conteúdo desse jornal? É só a idade da criança? Ou, de repente, o público desse jornal, a linha editorial do jornal, ou até mesmo a classe social em que essa criança se encontra, isso pode influenciar também no conteúdo? Tudo influencia no conteúdo. Então, nós escrevemos para crianças de todas as classes sociais e das idades que eu disse. Mas, dependendo da matéria, do que está acontecendo no dia a dia, a gente costuma trazer os fatos que eles estão vendo mesmo no jornal para adultos, né? E transformar de uma linguagem diferente. Então, a gente tem reuniões de pauta e lá a gente decide o que vai entrar, o que não vai entrar e por quê. Sempre tem isso antes da gente começar a produção das matérias. Professor, existe uma frase que todos nós conhecemos que é tudo demais é abuso. Será que em determinado momento o excesso de informação pode prejudicar a formação de uma criança? O excesso de informação não, depende de como é colocada essa informação. Se colocar numa linguagem muito adulta, se trouxer responder a perguntas simples com várias indagações ou mostras de que a criança nem é capaz de compreender, isso é demais, mas informação na linguagem dela, informação a respeito da realidade dela, não acho que seja demais, sempre é bem-vindo. Eu, por exemplo, percebo algumas revistas voltadas principalmente para o público infanto-juvenil feminino, né, falando algumas coisas já sobre sexo, para as meninas de 12 e 13 anos. E estudos recentes mostram, pesquisas apontam que as meninas brasileiras estão menstruando cada vez mais cedo e um dos motivos é contado com conteúdo erótico, até mesmo com informações, com a telenovela que acaba usando de todo um conteúdo erótico. A senhora concorda com isso? Ou seja, o conteúdo divulgado pela mídia pode trazer tamanha transformação numa criança, num jovem? A transformação até na parte fisiológica, não. Isso tem muito mais a ver com alimentação e tudo mais. A sedução faz parte da mulher, da menina, da mulher e até dos meninos também. Todos nós temos que seduzir para viver. Então, essa sedução começa com 3 anos de idade, não começa com 17, com 16, 17. E isso vai não crescendo. Claro que a gente tem que estabelecer limites, educar e estabelecer limites, mas como é o limite? O que a gente não pode é impedir que eles cresçam. Eles vão crescer, eles vão se desenvolver, eles vão viver a vida deles e queiram os pais ou não. Tá? As informações sempre ajudam, não atrapalham. Com relação ao profissional, Marcela, você acredita que somente as técnicas jornalísticas dão conta de fazer um tratamento adequado para essa informação, a ser saudável para uma criança, ou será que esse profissional ele tem que procurar um curso de extensão, uma outra graduação, como a psicologia ou talvez a pedagogia, ou não? As técnicas jornalísticas são suficientes para dar o tratamento adequado? Eu acho que são suficientes, desde que você tenha sensibilidade, que você ouça o que realmente aquela criança quer dizer, não que você vai lá entrevistar como uma fonte qualquer, como uma notícia qualquer. Ela precisa de um tratamento especial. Eu acho que isso qualquer ser humano tem.
Se você, com a prática, com o dia a dia, você vai pegando o jeito e eles vão gostando de conversar. Eles querem conversar com você não como um professor, que o professor eles falam na sala de aula, ou os pais que eles falam em casa. Ele quer contar para você se você souber do mundo dele. Então, se eu chegar dizendo que eu vi um novo desenho, o que ele achou, ele vai se abrir comigo e vai falar o que ele está pensando. Agora, se eu chegar da forma acadêmica, da forma séria, ele já vai achar que não quer falar e fica com vergonha e não fala. Então, isso a prática do dia a dia vai construindo. Claro que é legal, se você for seguir a carreira mesmo, infanto-juvenil, escolher faculdades que complementem um pouco da informação. Mas acho que se tudo for feito com cuidado e com responsabilidade, é o suficiente, sim. E esse suplemento, ele acaba alcançando um público que não é o infanto-juvenil? Os pais acabam lendo esse suplemento, outras pessoas em outras faixas etárias acabam por ler esse? Sim, todas as faixas etárias leem. A gente tem muito retorno de idosos que leem, que fazem os divertimentos, que comentam sobre os assuntos. Nós temos pais que ligam e sugerem matérias. Então, eles estão de olho no que os filhos leem. Isso é legal. Eles não estão deixando os filhos lerem qualquer coisa. E a gente quer mais que eles opinem mesmo para formar um jornal melhor, com conteúdo mais adequado. Professora, hoje muitas escolas trabalham com a produção da informação pela criança. Quer dizer, ou seja, não é importante também você só receber informação como a troca de informações, né? Eu acho muito interessante a interação que a criança tem com a informação. Hoje um jovem, uma criança de 10, 12 anos, ela já está ativamente na internet através dos blogs, dos sites de relacionamento. Nesse ponto em que ela emite a opinião que ela já tem, né? Ela trocar informações na internet, isso é saudável também para a criança, ou ela está no momento em que ela só tem que receber e trabalhar a informação que ela recebe? Nunca a gente tem só que receber. Desde o nascimento, o desenvolvimento depende dessa troca. Desde cedo, o indivíduo vai se desenvolvendo porque ele interage com o mundo. O recém-nascido já interage com o mundo. O que você está trazendo dessa tecnologia e tudo mais, os pais têm que ter o cuidado que qualquer coisa merece, e principalmente seu filho, né? Mas a interação é necessária, nós não somos passivos, não há ser passivo que fique esperando a informação e que essa informação venha e transforme. Não há transformação. A transformação depende da troca mesmo, da interação do indivíduo com o meio. É saudável essa comunicação direta. A informação, ela não tem que obrigatoriamente sempre passar pelo filtro dos pais, tem? Os pais têm que saber, principalmente a internet, que há tanta polêmica e com quem que seus filhos estão interagindo e tudo mais. Mas, se os pais sabem que é uma conversa sadia, que são pessoas do mesmo grupo, que estão crescendo juntos, também tem que depositar um pouco de confiança, né? Marcela, dá para dizer que a função do jornalismo infanto-juvenil é formar ou informar, ou ambas as coisas? Qual que é a função? Ambas as coisas, eu acredito que sim. Com a informação de qualidade, com a opinião de especialistas em determinados assuntos, a gente acaba formando, sim. Eu acho que essa é a missão do jornalista também. Ele acaba chegando mais próximo do que a criança quer, do que a criança se interessa, e é uma forma de educar também. E, na verdade, né, professora, como a senhora já deu a entender, em algumas frases que a senhora já nos colocou aqui, não existe só o resultado do processo jornalístico ou da educação dos pais ou do conteúdo de entretenimento que tem na televisão. A criança é resultado de todo esse mix. É essa a conclusão que nós podemos chegar? Sim, toda formação, todo desenvolvimento é resultado de até coisas que a gente nem imagina, sabe? Pequenas coisas, pequenas brincadeiras, um joguinho, uma troca com uma fala da professora, uma fala da jornalista, tudo vai fazer com que essa criança seja diferente quando ela recebe essa informação. Bom, gostaria muito de agradecer a participação de vocês no nosso programa. Infelizmente, o nosso tempo ele é muito curto, mas eu tenho certeza que as informações prestadas aqui vão ser de grande valia para o nosso telespectador. Tenho certeza que você que está nos acompanhando certamente vai pegar o seu jornal e olhar o suplemento que é direcionado para o seu filho com outros olhos. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês
E quem sabe nós poderemos abordar ainda mais esse assunto que é tão interessante numa outra oportunidade. Com certeza. Obrigado pela participação. O Imprensa em Debate de hoje fica por aqui. Nós esperamos você na semana que vem. Contamos com a sua audiência. Até lá. Olá! Está no ar o Imprensa em Debate. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a responsabilidade social do jornalismo. Para falar sobre esse tema, eu tenho aqui dois convidados que vão debater e conversar sobre isso. A Ana Maria Cicácio, que é jornalista com 37 anos de profissão, e o Gumercindo Doria, que é sociólogo e também jornalista. Ana, o fato de o jornalismo informar o responsabiliza por um comprometimento social? Sem dúvida. Como qualquer outra profissão, a nossa também implica em grande responsabilidade. Quer dizer, se um médico, ao praticar uma cirurgia, é responsável pela vida desse indivíduo que ele ao qual ele está devolvendo a saúde por meio desse instrumento da cirurgia, dessa técnica cirúrgica, nós temos responsabilidade com os indivíduos e com a coletividade ao informá-los. Certo. Gumercindo, todos conhecem o Gumercindo como o Guga, né? Então eu vou abreviar e vou chamá-lo de Guga, que para o nosso bate-papo ficar mais tranquilo. Gumercindo, o que você acha sobre essa responsabilidade do jornalista, essa responsabilidade social no trabalho dele? Bom, toda profissão tem uma grande responsabilidade social, e a cada profissão que tem contato direto com o público aumenta e muito essa responsabilidade. Então, o médico, o professor, o jornalista, são profissões que têm um contato direto com o público. Mas eu acredito que, na prática, o jornalismo, essa história de que o jornalismo apenas informa, e para informar ele tem uma certa neutralidade, isso é um mito. Na verdade, o jornalismo, além de informar, ele forma as pessoas. E aí que é o grande perigo do discurso jornalístico. Como é essa formação? Como é que ele exerce essa responsabilidade ao formar os indivíduos? E aí, sobretudo, a televisão. Com as redações cada vez mais enxutas, é possível cumprir este papel? Olha, eu acredito que essa questão do tempo que o jornalista tem para exercer essa profissão, da pressão que ele sofre para dar notícia, na redação, no escrever a matéria, ele acaba, muitas vezes, escrevendo de uma forma mecânica e a linguagem fica muito fria. Não há um diálogo com o leitor. E o telejornalismo mudou muito. Hoje, o jornalista da televisão ele tem uma certa interatividade com o público. Hoje é como se o jornalismo da televisão entrasse na casa do telespectador e o telespectador se sentisse dentro da televisão. Só que aí é uma falsa participação. Eu acho que tem consequências sobre o trabalho e tem consequências sobre o indivíduo também, não é? Que esse estresse acaba se refletindo sobre a saúde, sobre a psique, enfim, sobre tudo isso. No entanto, é da natureza da profissão